Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita. Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas. Agora, o outro argumento dúbio e fartamente reproduzido na imprensa. Então percebam aqui, eu já vou abordar isso, tá? O primeiro argumento é que só pode existir liberdade de expressão se essa liberdade for irrestrita, tá? Esse é o primeiro argumento, daí que eles partem para essa defesa. Isso é importante, eu vou falar depois. É de que o humor não é um passe livre para cometer crimes. E de fato, o humor não é um passe livre para cometer crimes, até porque o humor não comete crimes. O humor é baseado em fantasia, em ficção, em exagero, em jogos de palavras, em associações de quebra de expectativa, em preparações e desfechos. O humor é uma forma de arte e de escrita como qualquer outra. O humor, como outras atividades artísticas, existe para brincar, provocar, fazer pensar, causar o alívio em quem está ouvindo. Beleza, esse aqui seria o segundo argumento que ele vai sustentar a posição dele, e depois toda a argumentação dele vai seguir essa linha, tá? Então ele defende que o Léo Lins não cometeu nenhum problema, baseado em dois princípios, tá? Primeiro, liberdade de expressão só pode ser irrestrita, ou seja, eu só posso ter liberdade para falar se eu não tiver nenhum condicionante, ninguém que está me limitando. E a segunda forma, ou segundo princípio, é que o humor não comete crimes, pois humor é uma forma de arte, tá? Então, baseado em liberdade restrita e ser uma forma de arte. Bom, se a gente defender esses princípios, eu não defendo esses princípios, tá? Primeiro, eu não acredito que liberdade, em hipótese alguma, ela é irrestrita. O ser humano, ele não foi criado livre em sentido absoluto, tá? Não existe nenhum ser humano que é livre em sentido absoluto. Todos nós somos limitados de alguma forma. Os nossos genes nos limitam, por exemplo, a disposições de doença, disposições de tonalidade de pele, de cabelo, de questão muscular, tudo é delimitado pelos nossos genes. O nosso salário, por exemplo, ele nos limita, né? Eu não posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu estou limitado. Eu estou usando aqui exemplos simples para vocês entenderem, tá? Exemplos do cotidiano. O salário, ele me limita. Eu só posso agir em comprar e desfrutar com a minha família naquilo que eu tenho condições financeiras. O nosso país nos limita. Então, eu não tenho liberdade para fazer algumas coisas porque eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa com a minha esposa, com meu filho e assim por diante, tá? Então, não há liberdade irrestrita. Todos nós somos condicionados. Só existe um ser que é totalmente livre, que ele não é condicionado por nada e nem ninguém. E esse ser é Deus. Somente Deus é totalmente livre. Somente Deus não está restringido por nada. E além disso, Deus nos restringe com a sua lei. Deus deu uma lei para a humanidade. Nós queremos como cristãos dessa forma. E os homens, eles estão vinculados a essa lei. Senão, eles sofrem castigos e penalidades de Deus. Então, se eu for um homicida, eu vou sofrer castigos de Deus na sua providência, né? Porque eu sou proibido de tirar a vida de alguém. Se eu for um ladrão, eu vou sofrer castigos de Deus na minha vida e na vida vindoura, se eu não me arrepender. Então, se eu quebrar a lei de Deus, percebam que eu não tenho liberdade para viver sem obedecer à lei de Deus e não sofrer consequências, né? Então, eu não sou totalmente livre. E além disso, a gente vai ter problemas similares se a gente defender que a arte, por exemplo, é irrestrita, né? Vocês lembram lá do peladão do museu, que tava lá pelado e com as crianças na volta e tal? Aquilo era arte, e foi isso que o pessoal argumentou na época, né? Então, por que aquela forma de arte deveria ser restringida se é arte, se eles estão querendo provocar, que nem foi um dos termos que o Danilo Gentili utilizou, né? Uma arte provocativa. Aquilo não é literal, né? Eles podem argumentar que o cara, no dia a dia, no cotidiano dele, não ficaria pelado com crianças, mas na arte dele, ele pode ficar. Então, percebam que se eu utilizar o conceito de arte, não tem um limite definido ou estabelecido até onde vai a arte, entende? Eu posso justificar arte com qualquer coisa. Com isso, eu estou dizendo que o Léo Lins deveria ser preso, condenado a 8 anos e tal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Novamente, eu só tô querendo fazer a gente refletir em como nós chegamos às nossas conclusões, tá? Não creio que essas duas premissas que o Danilo Gentili, a maioria das pessoas utilizam para defender o Léo Lins, elas têm amparo. Eu, como cristão, eu posso defender essas coisas, tá? Eu, como cristão, eu não posso defender liberdade restrita, e eu, como cristão, eu não posso defender que arte não tem limite, entende? Eu não posso defender esse tipo de coisa. Aí entra a questão, mas então tá dizendo que a gente deveria limitar algumas coisas? Nem tô entrando no mérito, obviamente não estou entrando no mérito aqui do Léo Lins. Mas a resposta é sim. A nossa liberdade, ela é cerceada a todo momento, né? Por exemplo, todas as leis que a gente tem no Brasil, todo o código de leis que a gente tem no Brasil, ele está me limitando. Porque se eu não fizer aquelas coisas, eu vou ser punido pelo Estado, né? Então, se eu roubar alguém e a polícia me pegar, eu vou ser processado por isso e eu posso acabar preso ou pagando uma multa e tal. Então, eu não tenho liberdade para tratar a propriedade do meu próximo de qualquer forma. Então, percebam que aqui nem tô entrando da questão da lei de Deus, né? Mas a própria questão do Estado, para o ímpio que não crê em Deus, também está restringindo a sua liberdade. E eu creio, aí sim, eu creio que como cristão, essa lei é positiva. Essa lei é positiva porque ela parte de uma visão correta de um mundo que é revelada por Deus, que é revelada na sua palavra, né? Então, eu creio que as leis da nossa nação
todas elas deveriam estar alicerçadas na lei moral de Deus. E todas as leis que violam a lei moral de Deus, elas são leis injustas, tá? Elas são leis que não promovem a liberdade. Que é a própria questão da pornografia, né? Pornografia, ela deveria ser permitida no Brasil ou não? Tem países que não permitem pornografia, né? No Brasil é permitido, por exemplo. Eu creio, aí teria que ter um vídeo só pra isso, né? Pra explicar as razões, os motivos e como afeta a sociedade, que não deveria ser permitida pornografia em solo brasileiro. As pessoas vão utilizar a mesma lógica, né? Entra no site de pornografia quem quer, assim por diante, tá? Então, eu não creio que nós, biblicamente, somos chamados para defender nenhum tipo de liberdade restrita. Nenhum tipo de liberdade. Então, como eu falei, todas as leis dos países, elas limitam de alguma forma a liberdade dos seus cidadãos, né? Todas as leis limitam a liberdade dos seus cidadãos. Acontece, então, que existe um padrão de leis que, embora ele restrinja a liberdade do povo, ele está cooperando para ter a maior liberdade possível. O homem, ele não foi criado para ser autônomo. Autônomo. Isso significa que ele age por si mesmo, ou ele age de forma totalmente independente. Como eu já mostrei, ele está, em última análise, vinculado a Deus, tá? Então, sempre o homem vai estar com a sua liberdade restrita de alguma forma. Inclusive, Deus, ele ceifa a vida do homem a hora que a gente quiser. A gente não controla a hora que a gente nasce, a gente não controla a hora que a gente morre. Vários eventos da nossa vida nós não controlamos, né? Nós só enfrentamos aquelas situações, nós somos contidos, né? Então, a lei de Deus, ela vai promover a maior possível que o homem pode ter. Então, quando nós estamos numa nação, todas as suas leis são baseadas na lei divina, ali nós temos a maior liberdade possível que o ser humano pode ter enquanto ser humano, né? Porque ele não pode extrapolar essas coisas, porque quando a gente defende que o ser humano ele é autônomo em alguma área, a gente está defendendo que a ordem social ela deve ser quebrada e a gente está defendendo a instalação da anarquia. Anarquia é contra a revelação de Deus, tá? Nós não defendemos em hipótese alguma anarquia. Por quê? Porque a liberdade restrita de alguém, se alguém não tiver freios, se alguns grupos sociais não tiverem a sua liberdade restrita de alguma forma, vira tirania. Então, essa pessoa que ela quebra aquilo que Deus restringiu para o bem-estar da sociedade, se ela assume para si liberdades que Deus não dá, ela vai começar a estabelecer um governo ou um agir tirânico em relação às outras pessoas, e aí o próprio conceito de liberdade acabou. O próprio conceito de liberdade acabou por quê? Porque se tem alguém que não está sujeito às leis, então eu não tenho liberdade para viver a minha vida com o máximo de liberdade possível. Então, no Brasil, eu vivo a minha vida com o máximo de liberdade possível? Não. Porque infelizmente, a gente vive num estado que reina a impunidade, reina um monte de coisa. Então, várias coisas lícitas que Deus me permite fazer, eu não posso fazer porque eu tenho que me receio de que algum mal me aconteça porque o governo não está cumprindo o seu papel. Então, se a liberdade, de alguma forma, essa liberdade ela é sob a lei e é sobre a lei de Deus. Mas na liberdade de expressão, então, na liberdade de expressão, a gente pode defender uma liberdade irrestrita? E a resposta é não. A própria legislação brasileira, se vocês veem, ela já tem crimes com relação à liberdade de expressão. Então, a gente tem liberdade para falar, mas a nossa liberdade para falar, ela também é restrita. Por exemplo, eu não posso falar qualquer coisa a respeito de qualquer pessoa, né? Porque senão eu posso ser processado por calúnia, por difamação. Eu não posso falar qualquer coisa em qualquer lugar. Por exemplo, se eu tô num local, eu tô na presença de um juiz, por exemplo, eu não posso me dirigir a um juiz, ou eu não posso me dirigir a um policial, ou uma autoridade, de qualquer maneira. Aquilo que o Danilo Gentili trouxe, então, que a liberdade de expressão, ela só pode ser liberdade se ela for irrestrita, é falso. Porque também vai virar anarquia. Imagine vocês, se a gente vivesse num mundo que eu pudesse falar qualquer coisa a respeito de você, qualquer coisa. Eu pego ali o fulano, eu digo, o fulano é um mentiroso, o fulano é um ladrão, não paga as contas dele. Imagina que não tivesse uma legislação para cuidar disso, entende? Imagina o caos que ia virar. Então, a lei, nesse sentido, percebam, a lei nesse sentido, restringindo a liberdade de fala de um indivíduo, ela está promovendo a liberdade possível de todos os demais indivíduos, né? Então, por isso que só pode existir liberdade, no sentido máximo que um ser humano pode ter, debaixo de uma lei, e essas leis, elas têm que ser justas, e as leis justas, elas são a moralidade de Deus. O que significa a moralidade de Deus? Eu já usei esse termo aqui antes. Toda lei que um país faz, né, por exemplo, no Brasil, é proibido a gente roubar. Por quê? Porque os legisladores brasileiros, eles entendem que roubar a propriedade de alguém é um ato mau. É um ato mau e é um ato que deve ser punido. Então, há uma lei que pune alguém que comete esse ato. Mas aí o que acontece? Percebam então que toda lei que existe em um determinado país é porque aquele país, de forma coletiva, ele entende que aquelas coisas que ele está proibindo são más e as coisas que ele está autorizando ou as coisas que ele estimula são boas. Só que a gente pode viver num país que não pune o mal e um país que estimula coisas pecaminosas. E é por isso, então, que só há uma base legítima para a gente estabelecer leis. E a base legítima para estabelecer leis é a própria lei de Deus, é a própria moralidade de Deus.